Ela foi casada com um homem que teve sérios problemas de saúde, mas ela também teve a sua parcela de enfermidades. Atendendo a pedidos, esse é o tour pelo corpo de Catarina de Aragão. Para quem está chegando agora e não conhece a playlist Tour pelo Corpo, é uma série de vídeos nos quais eu pego uma personalidade histórica e falo ou sobre a sua condição de saúde ao longo da sua vida, ou alguma coisa peculiar que tenha acontecido ao seu corpo após sua morte, ou os dois, que é o caso de hoje. Se você também tem curiosidade para saber outros detalhes sobre a vida de Catarina de Aragão, também tem esse vídeo que está aqui no card. Quando ela chegou ao porto de Plymouth, na Inglaterra, destinada a se casar com Arthur, o príncipe de Gales, ela era uma bela jovem de 15 anos, com cabelos louros acobreados, expressivos olhos azuis e uma pele de pêssego. Em 14 de novembro de 1501, os jovens se casam em uma suntuosa cerimônia típica da dinastia Tudor. Quem acompanhou a noiva à catedral foi Henrique, o irmão mais novo de Arthur, que era então uma criança. Mas o promissor casamento acaba repentinamente em 2 de abril de 1502, quando Arthur morre. Não se sabe exatamente o que o matou, mas as teorias incluem gripe, tuberculose, complicações do diabetes tipo 1 e, mesmo fora de época, a doença do suor. A doença do suor, também conhecida como sudor anglicus ou suor inglês, ainda é um mistério histórico e epidemiológico. Ela teria aparecido pela primeira vez no início do reinado de Henrique VII, em 1485, ressurgindo com força em 1507, 17, 28 e pela última vez em 1551, desaparecendo ao acaso. As 5 epidemias atingiram os reinados de 3 monarcas da Casa Tudor, Henrique VII, Henrique VIII e Eduardo VI. Seu início súbito e curso incrivelmente rápido aterrorizou a população da Inglaterra e matou 3 milhões de pessoas. Os sintomas eram calafrios, suor intenso e tremores, seguidos rapidamente por febre alta, dores, falta de ar e fraqueza. Em alguns casos, em poucas horas o infectado estava morto. Geralmente, a fase aguda do suor durava cerca de 24 horas, após a qual o paciente ou se recuperava ou morria. Independentemente do que tenha sido, Catarina de Aragão também ficou doente, mas ao contrário do marido, se recuperou. Mas esse seria apenas o primeiro dos problemas de saúde que ela viria a sofrer, principalmente por conta de todo o estresse que ela passou em sua vida na Inglaterra. Primeiro, ela passou meses sob um intenso escrutínio, afinal, ela poderia estar grávida do herdeiro do trono, mas depois viram que essa suspeita não se confirmava. O casamento, aliás, talvez nem tenha sido consumado, apesar de alguns comentários feitos pelo príncipe de Gales. Os pais, então, pediram que Catarina regressasse imediatamente à Espanha. Só que tinha um probleminha. Henrique VII se recusava a devolver a metade do dote paga a ele, 100.000 coroas de ouro. Ele também teria que pagar a ela, agora na condição de viúva, um contradote, que era uma parcela de uma renda recolhida de algumas cidades da Grã-Bretanha, e ele se recusou. E os pais de Catarina de Aragão também, então, desistiram que a filha voltasse para a Espanha se não voltasse com dinheiro. Em 1503, já viúvo, Henrique VII teve uma ideia para manter o dote. Ele mesmo se casaria com Catarina de Aragão. Ele era um homem de 46 anos, considerado uma idade avançada na era Tudor, e dizia que ele não tinha mais um dente na boca. Ela tinha 17 anos. Onde é que nós já ouvimos essa história? Quando o pedido de casamento chegou aos ouvidos de Isabel de Castela, mãe de Catarina de Aragão, ela declarou: "Se liga no meu espanhol fantástico. Un mal abominación que ofenda los oídos." Um tempo depois, Henrique VII teve uma outra ideia brilhante: se casar com Joana, recém-viúva. Joana, irmã de Catarina de Aragão. Não é possível, é problema de família, só pode. Dada a nova recusa dos poderosos reis da Espanha para manter a aliança e não ter que devolver o dote nem dar o contradote, Henrique VII teve uma outra ideia. Ela se casaria com seu filho, Henrique, que na época tinha apenas 11 anos, mas então ela aguardaria que ele atingisse a maioridade para que eles pudessem se casar. Só que nesses 7 anos que ela permaneceu na Inglaterra com destino incerto, Henrique VII voltou atrás no casamento várias vezes. Tinha um outro problema. O casamento dela com Arthur deveria ser declarado inválido e uma dispensa foi solicitada. É claro que não dava para ter certeza
certeza se o casamento havia sido consumado, então a sua mãe Isabel de Castela, a grande rainha católica, tinha um ótimo relacionamento com o Papa e conseguiu que o casamento fosse anulado. Em 1504, Catarina sofre outro baque quando a sua mãe morre. E não era só isso, o seu status havia diminuído, porque ela já não era a filha da poderosa rainha de Castela. Então Henrique VII, mais uma vez, começa a repensar o casamento de Catarina com o futuro Henrique VIII. Para piorar, ao longo dos 7 anos que ela permaneceu com um futuro incerto na Inglaterra, ela mal conseguia se sustentar com o que ela tinha. Por um lado, seu pai Fernando de Aragão não queria mandar a outra metade do dote e nem muito dinheiro para a filha. E de outro lado, Henrique VII também se recusava a sustentar a ex-futura nora. Em 1505, Catarina foi confinada em seu quarto após adoecer com febres que indicavam um quadro de malária. A malária é uma doença infecciosa causada por um parasita e que pode levar à morte. Na maioria das vezes, ela é transmitida pela picada de mosquitos. Após a picada, o parasita permanece incubado no corpo do indivíduo infectado por pelo menos uma semana. A seguir, surge um quadro clínico que inclui calafrios, febre alta, sudorese e dor de cabeça. Podem ocorrer também dor muscular, taquicardia, aumento do baço e, por vezes, delírios. Seu futuro marido, Henrique VIII, contraiu a doença mais de uma vez e teria ainda sofrido com as sequelas que ela pode deixar. Em 1507, o embaixador espanhol Gutiérrez Gómez de Fuenzalida comentou que Catarina estava tão doente e desconsolada que ele mal conseguia encontrar palavras para descrever sua condição. Em 1509, com o ânimo completamente abalado e com a certeza que ela jamais se casaria com Henrique, ela implorou ao pai que ela pudesse voltar para a Espanha e passar o resto da sua vida servindo a Deus. Mas houve uma reviravolta. Em 21 de abril, Henrique VII morre aos 52 anos, vítima de uma tuberculose. O seu filho Henrique, então, se tornaria o novo rei, Henrique VIII. O calvário que Catarina enfrentara e sua proximidade com o novo rei fizeram dela uma escolha conveniente. Além do mais, ela ainda era muito jovem e muito bonita, e Henrique tinha certeza que ela lhe daria um príncipe. Ele também estava ansioso para apaziguar os ânimos de Fernando, o poderoso pai da noiva, que por sua vez incentivou o casamento. Em 11 de junho de 1509, eles se casam e 2 semanas depois eles são coroados em uma cerimônia conjunta na abadia de Westminster. Mas nós sabemos que essa princesa não teve um final feliz. Em 1510 foi dito que a sua alimentação era deficiente, que nenhuma comida parava no seu estômago e que tudo que ela ingeria lhe fazia mal, o que ocasionava então problemas em seu ciclo menstrual. A questão é que nessa época a menstruação da rainha era assunto de estado, já que ela era responsável por gerar um herdeiro para o trono. Ela teria chegado a ficar em certa ocasião mais de 9 semanas sem menstruar. Seus hábitos alimentares podem ter se tornado deficientes por 2 motivos. Primeiro, pelo seu fervor religioso. Ela era muito católica, o que a fazia jejuar por longos períodos, mas ela também pode ter desenvolvido um quadro de anorexia nervosa. A anorexia nervosa se manifesta geralmente nas mulheres e, assim como em outros distúrbios alimentares, ela aparece em situações de grande pressão. Por exemplo, uma mudança, um luto, uma traição, tudo o que aconteceu na vida de Catarina de Aragão. O transtorno provoca reações no organismo e nas funções fisiológicas, como a interrupção no ciclo menstrual. Até mesmo o Papa da época, Júlio II, chegou a demonstrar preocupação com a alimentação deficiente de Catarina de Aragão, pois ela estaria interferindo na capacidade da rainha de gerar filhos saudáveis que sobrevivessem após o nascimento. Apesar disso, ela engravidou aproximadamente 6 vezes em 8 anos, mas a má alimentação de fato pode ter contribuído para que apenas uma filha tenha sobrevivido à fase adulta. Ainda em 1510, ela havia sofrido seu primeiro aborto, uma menina. Porém, os médicos da época olharam para sua barriga, que estava inchada, provavelmente dada uma infecção, e acreditaram que ela estivesse grávida de gêmeos e que um sobrevivera. Então, 2 meses depois, lá vai a feliz e esperançosa Catarina de Aragão para a reclusão para aguardar o nascimento real, mas nenhum bebê veio. Em 1º de janeiro de 1511 nasce Henrique, duque da Cornualha, que um dia se tornaria o príncipe de Gales. Dado o dia de seu nascimento, ele ficou conhecido como o menino do ano novo. O país estava em festa. Orgulhoso, seu pai organizou um luxuoso torneio, uma tradição realizada quando um príncipe nascia. Mas 52 dias depois a alegria acaba, quando o bebê morre. De luto, a rainha se agarra ainda mais à sua fé e intensifica seu jejum. Em 1516 nasce a princesa Maria, a única filha do casal que sobreviveria à fase adulta e se tornaria Maria I de Inglaterra. A partir de 1518, com apenas 33 anos, Catarina de Aragão não engravidou mais,
o que pode indicar uma menopausa precoce, que não tem causa definida, mas má alimentação, malária que ela teve, endometriose que ela poderia ter e distúrbios metabólicos que ela também poderia ter graças à sua alimentação deficiente são alguns dos fatores que podem causá-la. A essa altura, a beleza juvenil de Catarina de Aragão havia murchado. Ela compreensivelmente ganhou peso e as marcas de todo o estresse que ela já havia passado estavam impressas em sua pele. O rei Francisco I de França, certa vez, chegou a descrevê-la como velha e deformada, como se ele fosse muito bonito. Em 1524, Henrique VIII para de ter relações sexuais com a esposa. Ele não achava mais a sua esposa desejável e estava começando a ter sérias dúvidas sobre o seu casamento, já que, na ausência de um príncipe, ele acreditava que Deus o estava punindo por ter se casado com a esposa do seu irmão. A próxima década seria a pior da vida de Catarina de Aragão, dado o conturbado e traumático processo de divórcio que começou em 1527 e o casamento de Henrique VIII com Ana Bolena em 1533. No Natal de 1535, a sua saúde se deteriorou a um ponto que já estavam falando que essa seria a última doença de Catarina de Aragão. Ela sofria fortes dores no estômago, enjoos, não conseguia comer, beber e nem dormir. Os 2 médicos espanhóis que cuidavam dela admitiam que o seu caso era grave. Com o passar dos dias, suas dores se intensificaram, mas Catarina de Aragão proibiu que mais médicos fossem chamados, o que era um problema, porque desconfiava-se que ela estava sendo envenenada. Como naquela época era interessante manter o pescocinho na cabeça, era bom que uma junta médica fechasse o diagnóstico. Em 29 de dezembro de 1535, seu grande amigo Eustache Chapuis, o embaixador imperial, foi chamado. Ele pediu permissão ao rei para visitar Catarina de Aragão e ela foi concedida. Ele ficou chocado ao vê-la, tão abatida que não conseguia nem ficar em pé, nem se sentar na cama. No entanto, ela ficou muito feliz em vê-lo e lhe disse: "Agora posso morrer em seus braços e não abandonada como um animal." Ele ainda tentou confortá-la, dizendo que o ex-marido estava muito triste por sua doença e pretendia fornecer a ela o melhor tratamento e acomodação. No dia de Ano Novo, ela recebe uma visita surpresa. Sua ex-dama de companhia e confidente, Maria de Salinas, mãe de Catarina Willoughby, a mulher que quase se tornou a 7ª esposa de Henrique VIII. Proibida de ver a rainha, Maria de Salinas forçou sua entrada no castelo de Kimbolton antes que alguém pudesse detê-la. Chapuis visitou Catarina todas as tardes por 2 horas durante 4 dias e relatou: "Eu vi a rainha sorrir 2 ou 3 vezes, e depois que eu saí ela estava disposta a se divertir com um de meus amigos que deixei para entretê-la. Apesar disso, ela estava preocupada com sua filha e com a possibilidade de ser a culpada pelas heresias e escândalos que a Inglaterra sofreu por conta da batalha pelo divórcio. Ela foi assombrada pelas mortes que resultaram da grande questão do marido e pelo fato de que isso levou a Inglaterra a romper com Roma. A visita do embaixador a confortou a ponto de melhorar seu quadro. Ela conseguiu dormir, se alimentar e se pentear, mas então sua saúde piorou de novo. Ela então fez seu testamento e pediu que suas dívidas fossem saldadas, seus servos recompensados e ainda deixou dinheiro para caridade e bens para sua filha. Ela escreveu ao sobrinho, o imperador Carlos V, pedindo-lhe que protegesse Maria e supostamente escreveu ao marido assinando Catarina, a rainha. Pouco depois ela adormeceu com Maria de Salinas sentada ao seu lado. No dia seguinte, 7 de janeiro de 1536, ela acordou a 1h da manhã, ansiosa para comungar. Às 10, ela recebeu a extrema-unção e depois adormeceu novamente. No início da tarde ela acordou, rezou mais e faleceu às 14 horas. Uma necrópsia realizada naquela noite mostrou que a maioria dos órgãos internos estavam normais, exceto o coração, que tinha uma crosta negra, todo horrível de se ver, que se agarrava fortemente ao exterior e que não mudou de cor quando lavada em água. Por dentro, o coração estava preto. Na época, acreditava-se em envenenamento e por essa razão o relatório da necrópsia foi suprimido. Chapuis suspeitou quando um dos médicos disse a ele que a condição de Catarina havia piorado depois que ela bebeu uma certa cerveja galesa. Os 2 homens acreditaram que a cerveja havia sido adulterada e Chapuis pensou que se o corpo fosse examinado adequadamente, os vestígios seriam vistos. Mas a opinião médica moderna refuta a suspeita de envenenamento e defende que Catarina de Aragão morreu de um tumor maligno no coração. Ao ouvir a notícia da morte, Henrique VIII e Ana Bolena comemoraram. Mesmo assim, ele deu dinheiro suficiente para fornecer a ela uma magnífica procissão de estado. Ela foi enterrada na Catedral de Peterborough, sob o título de Princesa Viúva.
O túmulo foi vandalizado durante a Guerra Civil, mas restaurado no século XIX a mando da rainha Maria de Teck, esposa do rei Jorge V. As armas de uma rainha consorte da Inglaterra, aquarteladas com as de uma infanta espanhola, decoram o atual túmulo. Acima delas, os dizeres Catarina, rainha da Inglaterra. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, você deve ter o coraçãozinho preto.